sou o João das Plantas e o vídeo de hoje é sobre a Alocasia Black Velvet, essa lindeza. Eu vou te contar 5 fatos super legais sobre essa planta e te dar uma dica fundamental para você ter a sua Black Velvet sempre saudável em crescimento. Então acompanhe esse conteúdo comigo. Se você é nova ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você receber e assistir os novos vídeos que eu publicar por aqui para você. Se você gostar desse conteúdo também, comenta aqui para eu saber e não esqueça de curtir o meu vídeo. Antes de te contar os 5 fatos super interessantes sobre essa planta, eu vou te mostrar ela em detalhes, para quem ainda não conhece, principalmente admirar um pouquinho. Então essa planta é linda, com essas folhas arredondadas, elas também têm essa coloração muito atrativa. É uma planta muito interessante, que vai viver bem em ambiente interno. Ela é uma planta perfeita para dentro de casa, para nossa urban jungle, para os nossos espaços com plantas. Ela vai bem em um local bem iluminado, ainda que sem sol direto. Então é uma planta perfeita para dentro de casa, para um ambiente interno, para um apartamento. Ela inclusive fica muito bonita em decorações com plantas, ou em uma estante, ou em um móvel, ou em cima até de uma mesa, né? A mesa do seu quarto, ou de uma sala, uma mesa de centro, em um escritório. É uma planta muito legal que vai deixar qualquer ambiente muito mais bonito, né? Então ela tem essas folhas lindas, maravilhosas, com essa parte central, essas nervuras aqui mais aparentes também. Elas são quase reluzentes, né? Tem um destaque, é um contraste, né, entre essa cor mais escura das folhas com a nervura central mais esbranquiçada, que faz com que realmente tenha um destaque muito grande nessa planta. Vamos aos 5 fatos sobre essa planta, começando pelo fato número 1, é que a nomenclatura científica dessa Alocasia aqui é Alocasia reginula. Black Velvet é apenas um nome popular que é dado para essa planta e que pode ser traduzido como veludo preto. E além disso, essa planta aqui também é conhecida como rainha das Alocasia ou Alocasia negra. O fato número 2 é que essa planta possui folhas arredondadas de coloração verde escura quase negra, por isso o nome Black Velvet. E também ela tem as folhas bem aveludadas, com um toque macio, delicado, além dessas nervuras centrais aqui de coloração esbranquiçada, que faz um contraste incrível com esse verde escuro das folhas. O fato número 3 é que a Alocasia reginula Black Velvet é uma planta espécie, ela não é um híbrido, ela é originária das ilhas de Bornéu, nas Filipinas, e é uma planta que pertence, assim como as outras Alocasia, à família das Aráceae, esse grande grupo que inclui mais de 70 espécies de Alocasia em geral. O fato número 4 sobre essa planta é que ela possui os pecíolos, esses cabinhos aqui que levam as folhas em uma coloração branco bem claro, quase transparente até, e o verso das folhas também tem nervuras centrais acentuadas, bem demarcadas, visíveis, né? E uma coloração vermelho vinho, né? Um vermelho mais claro, bem interessante também, que faz um contraste super bonito. O fato número 5 sobre essa planta, na verdade, é uma dica para te auxiliar aí no cultivo da sua Alocasia Black Velvet, porque essa planta aqui precisa de um substrato mais poroso, mais aerado, para ficar bem e para se desenvolver. Então, investir em um substrato de qualidade para essa planta aqui é fundamental para te auxiliar aí no cultivo dela, para que você tenha essa planta sempre saudável, sempre em crescimento, né, e sempre bem, porque é uma planta que não tolera solos muito encharcados. Então, ela precisa de um substrato que tenha uma certa secagem entre uma rega e outra, e por isso é importante principalmente utilizar um substrato com muita perlita, para deixar ele bem poroso, bem aerado, e também favorecer a secagem ali entre uma rega e outra. Essa é uma dica fundamental para o seu replante da Alocasia Black Velvet, caso você queira cultivar essa planta em vasos um pouco maiores, que sim é muito benéfico para o crescimento dela, mas é importante utilizar um substrato de qualidade para te auxiliar nesse cultivo por aí, tá? Além disso, eu queria te contar uma outra coisa sobre essa planta, que eu acho bem interessante. É que é um diferencial, gente, então vai como uma dica extra, tá? Essa aqui é uma planta que, além das folhas ovaladas, arredondadas, ela tem essa pontinha, gente, essa pontinha das folhas, essa extremidade mais
alongada. Olha que coisa linda, super interessante. Então, a maioria das alocásias realmente não tem essa particularidade, mas a Reginula Black Velvet tem. Então é super interessante, é um prolongamento aqui dessa extremidade, dessa pontinha das folhas. Você já tinha percebido e reparado esse detalhe aí na sua casa? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E para finalizar, as dicas básicas para o cultivo dessa planta, para você que talvez está começando a cultivar uma dessas por agora ou que quer algumas dicas, é que ela é uma planta que precisa de um local à meia sombra ou em um ambiente de luz filtrada, luz difusa ou luz parcial. Ela até tolera um solzinho fraco do início da manhã ou do finalzinho da tarde, ou algum sol em algum período do dia. Aqui no meu caso eu cultivo e ela recebe um solzinho da tarde nesse local, é um sol que entra pela porta e pela janela de vidro aqui, então a planta recebe mais ou menos umas 2 horinhas de sol da tarde direto. Claro, ele é filtrado e quebrado um pouco pelo vidro aqui, mas é muita claridade e assim ela tá bem, ela tá em crescimento, mantendo todas essas folhas. Além disso, é uma planta que precisa de regas adequadas. A rega, às vezes, é uma das vilãs para a alocasia, principalmente a Black Velvet, tá? Então, não molhe em excesso, cuidado com a rega dessa planta. Às vezes é preferível deixar esse substrato dela dar uma leve secadinha entre uma rega e outra. Essa é uma das maiores dicas para te auxiliar aí no cultivo dessa planta. Então, às vezes, se você molha em excesso, a sua planta vai começar a amarelar as folhas, vai apodrecer e amolecer os caules, e aí pode ser, né, fatal para essa planta. Então, cuida das regas, é preferível molhar um pouquinho de menos do que em excesso, tá? Substrato também já te dei a dica, um substrato ideal bem poroso. Se você quer uma dica, né, um tipo de substrato para você estar fazendo por aí, vou deixar para você o vídeo do meu tipo de substrato que eu uso em todas as minhas plantas aqui no canal e que eu replanto todas as plantas que eu tenho. Vou deixar para você na tela final para você assistir, caso você ainda não conheça essa mistura e essa receita de substrato que eu uso por aqui, tá? Além disso, também é importante adubar com alguma frequência essa planta aqui. Pode ser com adubos para favorecer crescimento de folhagem e pode ser adubada mais ou menos uma vez por mês, principalmente na primavera e no verão. No inverno e no outono não precisa adubar tanto, porque a planta tem um metabolismo mais desacelerado, mais lento, e ela não está tão ativa para crescer. Então também não precisa se preocupar tanto com uma adubação muito periódica nesse período do ano, mas também é importante fazer pelo menos uma vez no outono e uma vez no inverno. Essas são algumas dicas básicas para o cultivo da Alocasia Reginula Black Velvet, e espero que você tenha gostado de conhecer também os 5 fatos sobre essa planta. Se já conhecia esses fatos que eu te contei por aí, me conta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o meu vídeo. Se você é novo e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um abraço para você e até o próximo vídeo.